Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao estudo do livro Yoga como Estilo de Vida, de Chandramukha Swami, meu mestre espiritual, com muito amor, devoção e gratidão. Hoje vamos a mais um niyama. E vamos a um niyama, um princípio ético que devemos praticar com o mundo externo, que é bastante difícil para nós, almas condicionadas, praticarmos. Quando eu leio vários livros, estudo, ouço aulas, a palavra que mais se fala é desapego. Desapego das coisas, desapego das pessoas, desapego de tudo. E isso não quer dizer que eu vou ficar insensível, indiferente ou negando aquilo que Deus me deu para que eu possa tomar conta temporariamente. E o niyama de hoje chama-se aparigraha, palavra sânscrita que significa um convite ao desapego. Sim, ao desapego. É uma palavra, né, que significa, por exemplo, pare significa ao redor de, e graha significa agarrar, segurar ou possuir. Mas quando se coloca o a na frente de uma palavra sânscrita, quer dizer não. Então, não ao apego, não ao cúmulo de bens, não à possessão com as coisas e com as pessoas, desgarrar e buscar a liberdade de viver em paz consigo próprio, com as coisas materiais, com as pessoas. Aparigraha, graha de agarrar. Então a palavra aparigraha significa não se agarrar às posses. Ou seja, você tem que soltar, você tem que ter uma atitude de desapego. Isso é em tudo, em todos os movimentos da sua vida material. Enfatiza a atitude de não nutrir apego às posses materiais e não acumular coisas materiais em excesso como um princípio essencial para a libertação espiritual, porque quando você se apega às coisas materiais, você fica escravizado por essas coisas materiais. E aí você jamais vai crescer espiritualmente. Então, além de evitar desnecessariamente, ou seja, não é necessário acumular posses e apegos materiais. E sim, compartilhar o que você tem, dentro da medida do possível, com os seus recursos materiais, com aquelas pessoas necessitadas que precisam da sua ajuda. Isso é uma prática diária. Isso não é só fazer no Natal, só fazer no Dia das Crianças, só fazer... Não, isso é uma prática que você tem que buscar o desprendimento associado ao caminho da sua realização espiritual. A parigraha é parte integrante da filosofia do yoga. Para você se apegar a Deus, você precisa se desapegar de suas coisas materiais. Ninguém pode entrar no reino de Deus apegado a um monte de coisa aqui na Terra. É impossível. Então, temos que nos orientar com a nossa conduta moral, com a nossa conduta ética, com esse processo da moderação, de não acumular excessivamente bens materiais, posses, querer quanto mais tem, mais quer, viver com esse objetivo. Eu estou com o objetivo aqui na Terra de ser, quanto mais tenho eu quero comprar mais, eu quero fazer mais, eu quero ter e ser espiritualizado. Esqueça. Esse é um caminho oposto ao caminho de você se unir a Deus em yoga. Como também se libertar dos seus apegos emocionais, dos seus apegos mentais, que conduzem a obstáculos, a produzir obstáculos na sua vida.
no seu caminho. Então, a parigraha é, portanto, um convite para que se compreenda que a verdadeira felicidade e liberdade está em aceitar o que se tem, valorizando o momento presente. Sou grata, Senhor, por tudo que tu me dás diariamente na minha vida, a minha cota diária. E se desapegar das expectativas materiais, que eu vou controlar isso, aquilo, outro, que eu vou comprar aquilo, outro, que eu vou vender aquilo, outro, que eu vou fazer e acontecer. E isso é uma prática que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Por quê? Porque todos os dias nós somos testados de várias formas, de várias maneiras. E assim, se pudermos compreender racionalmente que a verdadeira felicidade não está na posse dos bens materiais, mas sim na aceitação do que já se tem e na valorização das experiências. As nossas experiências, as nossas conexões humanas, as nossas conexões interpessoais. Podemos moderar nossas atitudes e nos livrar do desejo de possuir ou acumular excessivamente. Então, esse que vive aqui na Terra só pensando em acumular dinheiro, comprar bens, vai levar tudo isso depois que adoecer e morrer? Vai? Sim ou não? Meditem. Em última análise, a parigraha é requerido no caminho do yoga, da união com Deus, porque a sabedoria védica deixa claro que a busca incessante, ansiosa, descontrolada por coisas materiais só serve para aprisionar a alma a um círculo interminável de insatisfação e desejo. Ciclo interminável de insatisfação e desejos materiais. É uma loucura tudo isso. Eu acredito que é isso que acontece com a maioria da população mundial aqui na Terra. Só pensar em ter. Aí vem uma onda e leva tudo. Vem um fogo e queima tudo. Vem um raio e acaba com tudo. Que adiantou? Esse conceito não deve ser entendido como uma rejeição, jamais, completa das posses e uma vida de total privação, muito menos. A parigraha tem como finalidade ajudar o yogi a estabelecer uma relação saudável e equilibrada com o mundo material e com tudo que existe neste mundo material, ajudando a cultivar a consciência de abundância. Por quê? Porque a gente tem aquilo que é da nossa conta, não adianta a gente querer ter mais. Porque Deus dá a cada um segundo vossas obras. Já diz Jesus, que obras, meu Deus? O que são obras? Isso? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, tudo que a gente tem na nossa balança divina de positivo ou negativo. Então, a parigraha está relacionado com o sentimento de acordar diariamente com o coração cheio de gratidão e cultivar o reconhecimento e apreço pelas bênçãos presentes de Deus nas nossas vidas. Deus nos dá, tome de conta. Seja responsável por aquilo que Deus lhe deu e não queira mais daquilo que você pode ter. De fato, um yogi que sabe valorizar as coisas simples e essenciais desfruta do contentamento espiritual interior. Então, a paz não está nas coisas materiais, mas sim no crescimento espiritual, no entendimento de quem é Deus, da minha relação com Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, porque eu tenho isso, aquilo, outro, porque foi Deus que me deu. Deus dá, Deus tira. Jesus diz, não se pode amar dois senhores. Quais são esses dois senhores? O Senhor da matéria e o Senhor do Espírito. O Senhor Deus ou o Senhor de Maia? A Maia está aqui para nos testar. Pois é, e a gente cai toda hora nesse teste. Porque a gente não se apega ao verdadeiro caminho, que é o caminho do desapego, da não identificação com a matéria, da não identificação com o nosso corpo. Desapegar das expectativas materiais e se livrar da ilusão de achar que alguém pode controlar as circunstâncias e pessoas. Você não pode controlar ninguém. Você nem se autocontrola, como é que você vai querer controlar o outro? Isso é uma coisa tão óbvia, de uma sinceridade tão profunda que a gente nem sequer tem a capacidade de querer pensar acerca deste controle. Controle só Deus o tem, nada mais e mais ninguém. O yogi aceita a
fluir com as mudanças de sua vida. Isso é desapego, minha gente. A gente não pode querer que uma coisa seja assim eternamente. Você começa um relacionamento com alguém, ele é eterno, ele é a mesma coisa até o fim? Não. Porque vai vir muitas coisas, muitos testes, vão vir muitos testes, muitas coisas nesse meio, onde você vai ficar conturbado e perturbado. Mas aí, se você pratica aparigraha, desapego, você vai sofrer menos e aceitar que a vida é eterno movimento, como uma onda no mar. A onda vem e volta e nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Não é verdade, minha gente? As mudanças da vida oferecem mais espaço para o seu crescimento e expansão, porque quando você aceita, você se desapega. Agora, o seu sofrimento vem do apego. A parigraha ensina o yogi a se desvincular do ego falso chamado de ahankara. Aham, eu, aham, faço. Eu sou o controlador, eu sou o possuidor, eu quem faço tudo de bom e de bonito, maravilhoso. Eu sou a melhor chefe, a melhor coordenadora. Eu sou. Você não é nada, você é uma alma que deve servir a Deus em amor, devoção e gratidão. Dentro desse processo de entendimento que eu não sou meu corpo, eu sou uma alma. Então, a partir do momento que eu não sou o corpo, eu não sou minhas coisas materiais. Mas aí eu me apego. Então, você vai ficar vindo e voltando aqui nesse redemoinho de sansara a vida eternamente. Tá tudo bem se você não se importa de passar por tudo de novo, de mastigar aquilo que você já mastigou. Você apenas tem um esquecimento, porque Deus é compassivo e Ele te dá o esquecimento das coisas. Porque já pensou se você se lembrasse quem você foi? A gente não se lembra nem quem a gente foi mês passado, que atitude que a gente teve. Então, para que o apego serve? Para deixar você mais ignorante e mais apegado às coisas materiais. O yogi deve se desvincular do ego falso e compreender que ele não é suas posses, ele não é seus títulos, ele não são seus papéis sociais ou conquistas externas. Quando se livra dessas identificações do corpo, o yogi se abre para descobrir sua verdadeira natureza interior e viver em conformidade com ela. Eu sou uma alma, eu devo conviver aqui nesse mundo material como uma alma em um corpo material. Eis o grande teste espiritual. Você está aqui sabendo que você não é nada disso ao seu redor. Eu não sou esse livro, eu não sou esse celular que está filmando, eu não sou essa roupa que me veste, eu não sou esse óculos que me faz enxergar, eu não sou o dinheiro que eu tenho no banco, eu não sou o carro que eu dirijo. Tá bom de exemplos, né? Isso faz com que ele pratique constantemente a generosidade e saiba compartilhar seus recursos, seu tempo e sua energia. A parigraha proporciona ao yogi a sensação de liberdade interior, paz e conexão profunda consigo mesmo e com os outros. Essa prática permite que ele viva com mais simplicidade e desapego. Vida simples, pensamento elevado. Já diz meu mestre espiritual Srila Prabhupada. Como é isso, viver simples com pensamento elevado? Seja simples, mas tenha um pensamento elevado, um pensamento em Deus, um pensamento de estudo sobre quem você é na verdade. Que adianta tantos títulos, tantos cursos de faculdade, tanto isso, aquilo outro, se você no final termina deitado em um casco e vai para debaixo de uma terra. E o que é que vai servir esses anos todos de vida aqui na terra? Aquilo que você acumulou no seu coração, aquilo que você fez de bom e de melhor para si, para o outro e principalmente para Deus. Como reconhece que sua felicidade não está ligada à posse dos objetos, o yogi desenvolve relacionamento saudável com as coisas materiais, evitando o acúmulo e o desejo compulsivo, compulsão por compras, compulsão por marcas, compulsão por perfumes, compulsão por tantas coisas que não vai trazer tua felicidade. Assim, permite que ele viva de forma simples, com menos estresse e mais liberdade. Então, desapego não é só por posses materiais e coisas materiais, mas sim também é aplicada a parigraha a relacionamentos
Que relacionamentos? Todos eles, todos os tipos de relacionamentos. Podemos buscar prática do desapego emocional. Agora pegou o calcanhar de Aquiles, no meu e no de vocês. Esse desapego emocional das pessoas, de querer controlar, querer que as pessoas evoluam, querer que as pessoas... Vou falar de mim, abrir um parênteses aqui. Eu tenho uma felicidade muito grande quando eu vejo que as pessoas estão evoluindo espiritualmente e se voltando para Deus. E aí a gente cria modelos de práticas para ajudar tanto a mim como as pessoas, né, que querem. Mas às vezes as pessoas não querem absolutamente nada. E aí a gente quer controlar elas e os seus comportamentos, suas expectativas de vida, E aí nem elas se incomodam com elas são indiferentes a elas próprias. Por que você vai querer que aquela pessoa mude se ela não quer mudar? Eu tenho esse tipo de experiência na minha vida, em diversos setores da minha vida. Então, a partir do momento que eu leio isso, soltar a necessidade de controlar o comportamento das pessoas ou as expectativas suas nos outros e aceitar as pessoas como elas são. São ignorantes, tudo bem, não quero evoluir, ok, tá certo, mas eu quero. Então eu tenho que me associar com quem quer evolução. Aí eu vou ter que me afastar de algumas coisas. Aí a pessoa vai dizer, fulana quer ser... Não. A gente tem que se associar com quem pensa, sente e age igual. Porque não tem como você querer um caminho espiritual elevado e as outras pessoas não quererem esse mesmo caminho. Não tem como dar certo, nem num relacionamento afetivo, onde você vai colocar sua afetividade no outro, sua sexualidade no outro, principalmente que tem o controle sexual. Você tem que estar com alguém que realmente queira de verdade, para que você controle a sua brahmacharya, o seu controle sexual, e apegue-se àquilo que está no seu nível espiritual, que pensa, sente e age igual a você. Então, a parigraha ajuda o yoga a desenvolver relacionamentos baseados na liberdade, respeito mútuo e aceitação. Liberdade, respeito entre as pessoas, as duas partes, e aceitação. E para terminar aqui, no que diz respeito à identidade e ao ego, a parigraha convida o yogi a se libertar de suas identificações, abrindo assim espaço para que ele se sintonize com sua verdadeira natureza interior e tenha seu crescimento espiritual mais aprofundado. Saia da periferia dos seus sentimentos, se aprofunde naquilo que você veio fazer aqui, saber quem você é e desapegar das coisas materiais. A parigraha é o ato de soltar o apego aos resultados e expectativas. Outra ferramenta muito difícil ser. Novamente vou falar de mim. Querer controlar. Eu quero que isso aconteça. Fico apegado. Eu faço minha parte daquilo que eu posso fazer em níveis daquilo que é me concedido fazer. Mas eu não posso controlar o futuro, porque eu não estou no futuro. Quem está no futuro é quem é onisciente, onipresente e onipotente. Quem é onisciente, que tem ciência de tudo? Quem é onipotente, que tem poder sobre tudo? E quem é onipotente, onisciente e onipresente, que está presente em tudo e que sabe do passado, do presente, do futuro, sabe até o que vai acontecer daqui a 10 mil anos? Quem criou tudo isso? Nosso Pai Criador, Krishna. O todo atrativo, o todo atraente. Soltar o apego aos resultados e às expectativas em relação às situações e eventos da vida, aceitando fluir com o fluxo da vida, evitando a frustração e o sofrimento. A gente vive frustrado porque a gente é apegado. O yoga evita este sofrimento causado pelo apego a resultados específicos e isso ajuda a viver no presente e encontrar maior paz interior, observando suas emoções e pensamentos, permitindo-a responder às suas situações da sua vida com mais sabedoria. Por que a gente erra tanto? Porque a gente tem sentidos imperfeitos, porque a gente já nasce aqui, neste corpo material, com o corpo imperfeito, com os sentidos imperfeitos, vivendo na ilusão material. A gente tem a tendência a nos enganar e enganar os outros. Isso acontece com todo mundo.
mas por ignorância, porque a gente não busca o conhecimento transcendental, a gente não busca entender as coisas que às vezes os nossos olhos não entendem. Aquilo que a gente vê vai muito mais além do que a gente vê. Então, nesse processo, devemos buscar o nosso crescimento espiritual, observar nossas emoções e pensamentos e não reagir impulsivamente, para que a gente abra espaço para uma transformação interior, aplicando o desapego em relação às ideias e crenças limitantes e limitadoras. Vivemos sobre crenças limitantes. A gente tem crenças e tem paradigmas que não nos ajudam a crescimento. Eu só acredito no que eu vejo. Ruim para você, porque aquilo que você não vê é que é a base da sua vida e é o que vai lhe tirar da sua ignorância espiritual. Então, trazendo maior crescimento espiritual e abrindo essas cortinas para um maior entendimento, um desenvolvimento contínuo individual, tornando possível experimentar maior liberdade, maior paz e expansão em todas as áreas da sua vida. Quer ser próspero? Busque o conhecimento transcendental. Problemas materiais, soluções espirituais. Outra frase do meu mestre espiritual, Srila Prabhupada. Tem um problema material, busque uma solução espiritual, senão você não vai resolver. Oferecendo uma profunda visão sobre a natureza da existência humana, a Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma, falada pelo Supremo Krishna, nos lembra que a experiência da verdadeira satisfação não está ligada nem ao apego às posses e nem ao seu desapego, nem uma coisa nem outra, que isso é dualidades. A gente tem que sair desse dual e tem que ir para a unidade, que é a nossa relação única com Deus. Então, em outras palavras, quando se logra um entendimento profundo sobre a verdadeira natureza do ser, que é a alma, é possível transcender essas dualidades. Eu não sou um corpo, então eu não vou viver nessa dualidade. Eu vou me desapegar, eu vou sair desse apego e desapego, e eu vou entender que eu não estou aqui para sempre, que eu vou só apenas usufruir momentaneamente. E assim eu vou sair dessa confusão e deste apego ao meu corpo. Aquele que se livra do apego e da aversão é capaz de controlar seus sentidos através dos princípios reguladores da liberdade e assim obtém a graça divina. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 64. Aquele que se livra do apego e da aversão é capaz de controlar seus sentidos através dos princípios reguladores da liberdade e assim obtém a graça divina. É uma prática diária constante. É um apego a Deus, pedindo ajuda para que Deus nos ajude a sair dessa dualidade que tanto nos traz sofrimento, desse apego que nos consome diariamente. Não mais a mim, como era antes. Pela prática da Bhakti Yoga, união a Deus através da devoção, eu consegui diminuir muito essas minhas negatividades. E espero que com essa leitura de Aparigraha, vocês também consigam. Com gratidão, eu encerro mais um dia de Bhagavad Gita, Yoga como estilo de vida. Boa noite, gratidão, namastê.